Amém. Que a graça, que a paz e que o amor de Cristo esteja reinando nos nossos corações nessa noite. Estou muito feliz de estar aqui com a minha família, uma família bonita, abençoada, escolhida por Deus e vitoriosa. Vocês concordam? É? Temos o mesmo papai, aqui corre o mesmo sangue, o sangue precioso de Jesus. Estou feliz que eu estive ali em São Mateus, foi uma bênção, né? O chá ali com mulheres, aí a Dani me botou nessa saia justa. Ah, já que você vai estar aí, vai lá no culto da palavra. Eu falei, bom, né? Então vamos lá. E aí, eu ontem arrumando as malas, que daqui eu vou com o Silas para inaugurar lá em Toritama. Aí o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração, de Ezequiel 37, eu arrumei, deixei tudo escrito. E aí hoje, quando eu chego no hotel com a minha filha Thalita, eu olho a mala, cadê? Deixei a Bíblia em cima da minha cama, que eu fiquei lendo à noite. Vim sem a Bíblia, gente, mas aí eu falei, Thalita, tu vai me emprestar a tua Bíblia. Aí já usei lá em São Mateus, mas aí eu anotei, né? De vez em quando tem que ter uma memória mais ou menos para poder lembrar, né? Aí fiz a minha colinha aqui, mas é muito interessante que, como o pastor já falou aqui, nós estamos vivendo dias de mudanças de paradigmas e é um momento decisivo da nossa nação. E quando eu estava orando, quando a Dani pediu para eu trazer essa palavra, o Espírito Santo me levou lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, que aquele povo também, o povo de Israel, estava vivendo cativo na Babilônia, né? E ali, vivendo um momento difícil, até por causa da desobediência deles, por causa da desunião da nação, o povo não era unido, e onde não tem unidade, Deus não age, Deus não age, o povo não prospera. E um dia, Deus pega o profeta Daniel e dá uma visão, uma revelação para ele, e leva ele para um vale de ossos secos. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, e eu quero começar do final. Eu quero ler o versículo 10 e o 11. É sempre bom a gente começar do final, porque você já sabe o teu final. Quem aqui já sabe o seu final? Quem conhece a palavra, quem é filho de Deus já sabe o seu final. E se você já sabe o seu final, você sabe que você foi escolhido por Deus, que Deus te enviou a essa terra para você cumprir um propósito. E ninguém pode impedir que os propósitos de Deus se realizem na sua vida, a não ser você mesmo. As adversidades da vida, Satanás, ninguém pode impedir os propósitos para os quais Deus te criou e por isso Ele te enviou a essa terra. Então o seu final já está escrito. Você crê nisso? Posso ouvir um amém? E fala um amém bem alto para Satanás ouvir. Posso crer nisso? Amém. Se você um dia confessou Jesus como Senhor da sua vida, se você fez uma aliança com Deus, a Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 1, do versículo 3, que antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido e havia nos abençoado com toda a sorte de bênçãos no mundo espiritual. E eu creio que o mundo espiritual determina sobre o meu mundo emocional, sobre o meu mundo físico e sobre o meu mundo material. E o versículo 12 diz também que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então você foi criado com o propósito de adorar o Senhor. Não importa a situação, não importa o que você esteja vivendo. Você aqui tem uma boca para profetizar, para adorar ao Senhor nessa terra. E é tão interessante que aquele povo estava sem esperança, aquele povo estava desanimado. Aquele povo achou que nunca mais eles iam ser livres, nunca mais eles iam deixar de ser escravos. Mas havia um homem ali, que era uma boca profética, que era um homem de Deus, que estava sensível à voz de Deus. O que eu quero te dizer é que Deus quer sempre começar com alguém. Deus gosta de contar com um. Quando a gente vai lá para a parábola de Jesus em Lucas 15, você vê a importância do um. Você vê como uma pessoa é importante quando ela se coloca disponível nas mãos de Deus. Jesus está contando uma parábola, diz que os fariseus estavam ali ouvindo e estavam criticando a Jesus. Mas os publicanos, sabe, estavam ouvindo e prestando atenção. Então os próprios religiosos estavam ouvindo Jesus e não estavam acreditando no que Jesus estava falando. Mas aqueles que não eram religiosos, os publicanos, aqueles que eram incrédulos, eles estavam ouvindo e estavam tomando posse do que Jesus estava falando. E aí Jesus diz assim, que havia um pastor que tinha 100 ovelhas. E diz que uma se perdeu, caiu numa ribanceira. E o que ele fez? Ele poderia ficar com as 99,
Mas disse que ele foi lá, naquela ribanceira, e pegou aquela única ovelha, porque uma ovelha faz falta. Uma pessoa faz falta no reino de Deus. Não pense que você está aqui na casa de Deus e que você é inútil, que você não faz falta. Você faz falta sim. Você é útil na casa de Deus. Você é muito importante e você é útil nesse mundo. Deus te trouxe a esse mundo para cumprir um propósito. Então não se deixe levar por aquilo que você ouviu na sua trajetória de vida. Você não presta, você não vai dar para nada, você é inútil. Você é uma pessoa vital aqui nesse mundo. Por isso foi Deus que te trouxe a esse mundo. Não foram seus pais só fizeram sexo. Quem te trouxe a esse mundo foi Deus. Hã? Então, ali está falando, nessa parábola, de um homem, de um pastor, sabe, de relacionamento. Ele se preocupou com uma ovelha. Ele teve a visão, essa ovelha vai fazer falta no rebanho. Eu tenho que dar conta dessa única ovelha. E aí depois você vai para a parábola do filho pródigo. E aí diz que, aí também é um homem, é um pai. Olha a importância do pai dentro de uma casa. Ele pediu autorização para ir para quem? Para o pai. Ele pediu a herança para quem? Para o pai, que era o provedor daquela casa, que era a autoridade naquela casa. Não pediu para a mãe, ele foi ao pai. E Jesus está ensinando aí a importância do homem na família, a importância de você, homem, na sua autoridade, na lei e a ordem dentro da sua casa. O filho pediu a herança ao pai e foi sair da casa e falou com o pai. E quando aquele filho voltou, quem estava na porta esperando aquele filho? Era a mãe? Era quem? Era o pai. Olha a boca profética, a autoridade que você tem dentro da sua casa, pai. Era o pai que estava lá. E foi o pai que, quando aquele filho voltou, porque ele sabia, aquele era um pai que sabia dar o direito de escolha para os filhos. E é Deus nos ensinando. Deus não quer ninguém obrigado no reino dele. Deus nos deu o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Nós não somos robôs. Então eu não sei se tem algum pai aqui nessa noite que o seu filho foi, não se preocupe, declare palavras proféticas e você vai estar com um anel, com a capa e com a sandália, e quando ele voltar, você vai ver o resultado da tua autoridade como pai na sua casa. Porque esse filho faz falta. O faz falta. E aí, você vê no versículo 8, aí fala do lar. Aí fala de uma mulher. Fala que ela perdeu uma dracma. Dracma significa valores dentro de uma casa. E quando fala de valores perdidos dentro de uma casa, fala para uma mulher. Mulher, você é a guardiã dentro do seu lar. Cuidado para você não deixar os valores serem perdidos dentro da sua casa. E aí diz que aquela mulher ficou com 9 dracmas, mas um valor, quando começa a se perder dentro de casa. Quem sabe uma falta de perdão, quem sabe o afeto, quem sabe o amor, quem sabe a honra, a falta de respeito. Essa dracma significava um valor. A mulher é a guardiã dentro do seu lar. Deus deu para nós, mulheres, a habilidade de sermos multifocais. Nós temos um sexto sentido que o homem não tem. Nós temos uma antena parabólica para perceber coisas que muitas vezes nossos maridos não percebem. É por isso que Satanás faz de tudo para interferir no nosso emocional, para interferir na nossa vida espiritual. Porque quem descobriu o inimigo foi Eva. Foi ela quem percebeu. Então, aqui é um alerta para nós mulheres. Você é a guardiã do seu lar. Você tem que ser uma boca profética dentro da sua casa. Você tem autoridade, não importa se seu marido não é cristão, se seu filho não são, mas você é uma mulher de autoridade ali também dentro da sua casa. E você pode ser a guardiã do seu lar. Aquela mulher não se acomodou porque perdeu uma dracma. Tinha 9, poderia estar satisfeita com 9. Não, mas ela precisava das 10. Aquele valor do 1 ia fazer falta. E para achar aquela dracma, o que ela fez? Ela teve que acender a luz. É sinal que no escuro a gente não acha nada. Não deixe Satanás apagar seu lar. Que você tenha a palavra para iluminar sua vida, para iluminar sua casa. A Bíblia diz no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para ela achar aquela dracma, ela teve que perceber
que a casa estava no escuro. E no escuro a gente não acha nada. E diz que quando ela acendeu a luz, ela tomou atitude, acendeu a luz, já teve uma boa visão da sua casa, já pôde ver os cômodos da sua casa. Mas não basta só ver, ela teve que agir. E o que ela fez? Ela teve que varrer. Ela teve que pegar uma vassoura. Quando a gente fala de vassoura, fala de limpeza. Quando a gente fala de vassoura, fala de disciplina. Então, pegue a sua vassoura, pegue a sua disciplina espiritual, a oração, a palavra de Deus, o jejum, a comunhão, e comece a colocar luz e disciplina dentro da sua casa, a organização dentro da sua casa, e você vai ver que você vai ser o instrumento para mudar os paradigmas da tua família. As duas primeiras parábolas foram de homem. Um homem para salvar a ovelha. Um homem para ter a convicção que seu filho ia voltar. Mas quando fala de valores perdidos dentro da sua casa, fala para a mulher. Você pode manter os valores dentro da sua casa, através da tua vida, através da tua pureza, através da tua boca profética. Então, vamos entender. Deus espera que alguém se coloque à disposição. Quem quer ser um aqui nessa noite? Quem quer ser um Ezequiel aqui nessa noite? Eu estou perguntando, quem quer ser um Ezequiel aqui nessa noite? Nós estamos vivendo um momento que a gente precisa de Ezequiel. Você quer ser Ezequiel? Se prepare para ir para o vale de ossos secos. Porque para ir para o vale onde tem vida, aqui é fácil, né? Eu falar aqui é fácil, estou tendo retorno, estou tendo motivação, a gente até se empolga, né? Agora, Deus chamou o profeta Ezequiel para dar uma visão para ele. Você vai ver um vale de ossos secos. E aí no versículo 10, que eu disse que ia começar do final, né? Diz assim: anunciei a mensagem como ele me havia ordenado. E o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Eu estou começando, aqui é fácil, não terminou bonito? Todos eles reviveram, se levantaram e formaram um grande exército. Entrar num exército que já está formado e que está tudo bem, é fácil, né? Todo mundo se anima. Agora, entrar num exército que é só vale de osso seco, não são todos que querem ir. Mas se você quer ver mudança nessa nação, se você quer ver mudança na sua casa, se você quer ver mudança de paradigmas lá no seu trabalho, se prepare para ser o Ezequiel nesse vale de ossos secos. E eu creio que assim como Deus levantou o profeta Ezequiel para ter essa visão e declarar para aquela nação que eles iriam ser uma grande nação, o importante era que o Espírito de Deus atuasse neles. E essa profecia se aconteceu 70 anos depois, mas aconteceu. Eu não sei há quanto tempo Deus te prometeu algo. E você talvez ainda esteja dentro do vale. Mas faça como Ezequiel. Ezequiel diz que ele viu o vale, andou no vale, e depois ele profetizou o vale. Tem pessoas que estão no vale de ossos secos ainda porque só estão vendo o vale. Só estão vendo a sua limitação. Não conhecem o seu Deus. Não tomam posse das promessas do seu Deus para a sua vida. Só estão vendo o vale, já estão desesperados. E já estão batendo perna, vão embora. Né? Tem outros que até estão vendo e até estão andando no vale de ossos secos. Mas estão mudos. Não estão profetizando. Graças a Deus essa nação está se despertando para profetizar. Porque nós estamos num vale mesmo. De ossos, a gente viu a batalha. É de luz e trevas mesmo. A gente estava só vendo, não é? Ficamos muitos anos vendo. Nos omitimos dos 7 montes dessa nação. Da política, da saúde, da economia, da ciência, da área do entretenimento. Nós nos omitimos. A gente ficou só de lado vendo. Tudo era pecado, nada podia, né? Tudo. Aí nós começamos a ver e começamos agora a andar. E agora hoje foram para a rua para profetizar.
E quem crê que Deus vai fazer um milagre nessa? Porque eu creio no que a Bíblia diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. São atitudes. Então, Ezequiel, né, ele viu, ele andou na sua visão no meio do vale. E depois ele profetizou. Mas ele não profetizou aquilo que ele quis. Ele não profetizou aquilo que ele imaginou. Ele profetizou o que Deus determinou. Cuidado para você não usar sua boca num vale de ossos secos para profetizar aquilo que você quer e não é o que Deus quer. Que você vai quebrar a tua cara. Cuidado. Ezequiel profetizou o que Deus quis. E é tão interessante que Deus treinou Ezequiel para ver se ele estava realmente pronto para profetizar o que Deus queria. Porque Deus faz uma pergunta para ele quando ele chega no vale. Ezequiel, esses ossos podem se levantar? Ele olhou e ele reconheceu a sua vulnerabilidade. Ele reconheceu, quem sou eu? Cuidado, porque às vezes a gente começa a fazer algumas coisas que a gente pensa até que é. E a gente começa a querer falar coisa que Deus não mandou, profetizar coisa que Deus não mandou, na empolgação. E Deus estava treinando o profeta Ezequiel. Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Ele olhou, isso aqui não. Senhor, tu sabes. Tem situações na nossa vida, irmãos, que a gente fica sem saber o que falar, não é verdade? A gente chega numa situação de, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como. Aí a gente reconhece a nossa dependência de Deus. Aí a gente se prostra diante de Deus. Aí a gente se humilha diante de Deus. Senhor, eu desejo isso, mas tu sabes, Senhor, se vai ser possível. E aí quando o profeta Ezequiel fala, ó Senhor soberano, só tu sabes, no versículo 3, tá? Porque Deus perguntou a ele. Aí ele fala, então ele me perguntou, filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi, ó Senhor soberano. Ele reconheceu a soberania, a grandeza de Deus. E ele sabia, entendeu a dependência dele total de Deus. E ele disse, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga. Agora sim. Agora Ezequiel, na autoridade do nome de Deus, aí ele está, agora ele vai profetizar. Agora ele vai abrir a boca e ele vai falar. Né? Ossos secos, ouçam a palavra do... Ouçam a palavra do... Sabe por quê? Tem muita gente que não está profetizando, porque ouve a palavra, mas não acredita na palavra. Ouve a palavra, mas não pratica a palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E é tão interessante, por que essa igreja é a igreja da palavra? Porque antes da fé, irmãos, vem a palavra. A fé só é edificada pela palavra. O fundamento da nossa fé é a palavra. Pode me dizer que tem fé, mas se não cumpre a palavra, me perdoe. Eu fico desconfiada. A fé vem depois da palavra. A palavra vem antes da fé. Porque a Bíblia diz lá em João 1, no princípio era a palavra, era o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quem é a palavra? Jesus. Ele é a palavra. E ele veio ser o modelo e exemplo para a gente da palavra. E tudo o que ele fez foi baseado na palavra de Deus. Foi em obediência à palavra de Deus. Foi em obediência aos princípios da palavra de Deus. Então, aí, Ezequiel tomou coragem e profetizou. E ele falou, profetize a esses ossos secos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano.
soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Sabe? A palavra tem o poder de dar a vida no mundo espiritual a quem está morto espiritualmente. Eu não sei quem está morto espiritualmente na sua casa. Eu não sei o que já morreu dentro da sua casa. Mas eu sei que se você soprar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai ressuscitar. O Espírito Santo vai resgatar aquilo que é impossível. Sopre a palavra, declare a palavra. Não empresta a tua boca para Satanás. Não seja pessimista, não seja negativo. Abra sua boca para abençoar essa nação, para abençoar a sua vida, para abençoar seus negócios, para abençoar a sua casa. Abra a boca e profetize a palavra. A palavra tem o poder de dar vida. João 10:10, eu vim para que tenham vida. É a palavra que dá vida. E vida plena, vida saudável. Mas para que ele profetizou, ele falou sobre o vale de ossos secos. E aí ele foi falando para aqueles corpos irem tomando forma. Ossos secos, ouço a palavra do Senhor. Soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne, músculo em vocês, cobrirei com pele. Quando Deus entra num lugar desorganizado, Deus não é Deus de desorganização. Deus é Deus de ordem. O mundo estava um caos e Deus veio e organizou. Se você quer que o Espírito Santo haja na sua vida, se organize. Conserte a tua vida. Conserte o teu altar. Tá? Senão você vai ser um crente de altos e baixos. Conserte a tua casa. Se você quer que o Espírito Santo, que a presença dele reine na sua vida, reine na sua casa, conserte as arestas. Conserte o que está errado lá, arrume o que está errado. Antes do Espírito Santo soprar vida para aqueles corpos, veio a pele, veio o músculo, veio a carne. E é tão interessante que tinha a cabeça de um lado, tronco do outro, perna do outro. Estava mostrando que aquele povo estava dividido. Por isso que estavam sofrendo. Porque não tinha unidade. E diz que ele falou, cada osso, cada parte volte para a sua parte. Então saiu uma cabeça de lá, se juntou com um pescoço de lá, se juntou, foi juntando os corpos certos. Porque Deus gosta de organização. Aí veio a pele, veio o músculo, veio a carne, mas eles estavam ainda mortos. Eram apenas bonecos. É interessante que quando você vê que quando Deus criou Adão, fez um boneco. Até então era um boneco de barro. O que precisou para aquele boneco viver? Do sopro do Espírito. É o sopro do Espírito que você tem que te dá vida. E era o que estava ali, só tinha boneco ali, só tinha osso. Cabeça, tronco e mesmo, mas tudo osso. Não podiam se movimentar, não podiam guerrear, não podiam fazer nada. E aí, o Senhor manda Ezequiel profetizar de novo. E ele diz, darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Foi tudo em ordem. Foi se juntando, cada parte que estava dividida, colocou músculo, colocou carne, colocou pele, mas ainda não estava completo. Só estava completo quando Deus deu ordem do Espírito dele soprar naqueles corpos. Aí sim se levantou um grande exército. Talvez você esteja aqui na casa de Deus, você ainda é só um corpo, com pele, músculo e carne. Mas você ainda não está atuando como deveria atuar. Porque você ainda não está com o sopro do Espírito soprando no teu espírito, como deveria soprar. E aí eu digo com tristeza, é por isso que tem muita gente com altos e baixos. Porque o Espírito é uma pessoa, o Espírito Santo. Ele tem volição, ele tem vontade própria também. E ele se afasta da nossa presença. Quando a gente anda por caminhos que não agradam a Deus. Quando a gente toma decisões que não agradam a Deus. Então, se você quer que o Espírito Santo atue no teu espírito,
seja constante e sensível à voz de Deus. Tenha a presença do Espírito Santo falando ao teu espírito. Sabe? Gálatas 5,16 diz que se nós obedecermos ao Espírito, nós não vamos ceder aos desejos da nossa carne. Nós não vamos ser levados pelos nossos desejos da carne. Andai em espírito e não cumprireis os desejos da sua carne. Se você ler esse capítulo de Gálatas 5, você vai entender. Há uma batalha no meu corpo, o espírito e a carne. A Bíblia diz em Romanos 8,6, os que são guiados pelo Espírito de Deus no seu espírito, têm vida e têm paz. E os que são guiados pela sua carne, o seu final é a morte. Fica morto espiritualmente. Então, que o sopro do Deus Espírito Santo esteja soprando no nosso espírito diariamente. Que o Espírito Santo de Deus possa mover o nosso espírito, para inundar a nossa alma, para movimentar o nosso corpo, para a gente ter vida, vida na alma, vida no espírito, vida no corpo. Para que a gente possa ser um guerreiro aqui nessa terra. Para que a gente possa, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, nós levarmos a vida que nós temos também para outras pessoas. Profeta Ezequiel estava também nesse exílio, mas ele tinha a presença de Deus na vida dele. Ele era uma boca profética ali. E ele profetizou para aquele povo, ele animou aquele povo. Aquele povo estava sem esperança, estava em desespero, estava desanimado. Mas Deus contou com o profeta Ezequiel. Que você, nessa noite, seja cheio do Espírito Santo. Que a presença do Deus Espírito Santo inunde você. Que você possa confiar e profetizar a palavra para você primeiro. Para você. E através de você, da autoridade que Deus vai te dar, você vai profetizar na sua casa, você vai profetizar na sua igreja, você vai profetizar no seu trabalho. Onde você pisar, você vai ser um Ezequiel para dar vida aos ossos secos. Porque olha, nós estamos vivendo um momento de muitos ossos secos. Eu estava vendo ontem lá em casa, conversando com a menina, falando que o Justo em Bíblia está aí, não veio aqui, foi uma confusão. Eu falei, gente, um osso seco incentivando outros ossos secos. Um menino carente, porque eu até soube que ele se converteu e está num processo, né, que precisa, mas da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Evangelho é boas novas, é decisão. Tem que decidir. Tem que querer. Né? Então, eu até tenho compaixão e oro que Deus realmente traga esse menino, que ele tenha força. Né? Porque eu sei que por trás dele tem todo um movimento, né? Pessoas que se beneficiam. E o menino, se não se cuidar, vai acabar morrendo. E eu vi a menina falando, Elisete, você não sabe da maior. As meninas usaram fralda geriátrica, não comeram, para poder ficar lá no Rio de Janeiro assistindo o show dele. Gente, vocês não têm ideia, filas e filas. Eu falei, gente, um osso seco profetizando para ossos secos. E Deus quer levantar você que está aqui nessa noite. Você é um Ezequiel nessa geração. Que você seja uma boca profética, porque está cheio de osso seco, precisando de uma palavra profética da minha parte, da sua parte. E esse é o culto da palavra. E nós cremos que o que Ezequiel declarou foi a palavra. Irmãos, nós temos essa palavra. E muitas vezes nós não estamos declarando realmente como nós deveríamos declarar. A começar dentro da nossa casa. A começar até para a gente mesmo. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo me falou, começa com alguém. Eu preciso de um. Eu preciso de um. Você pode levantar a sua mão e dizer comigo assim, Senhor Jesus, eu sou esse um aqui nessa noite. Começa comigo a mudança que o Senhor quer fazer na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha geração, na minha igreja, na minha cidade, na minha nação. Começa comigo. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um Ezequiel para dar vida a ossos secos nessa terra,
onde o Senhor me enviar, em nome de Jesus. Você não declarou para mim não, hein? Você se comprometeu com o papai. Você se comprometeu com o papai. Hã? Eu anotei aqui. Você está disposto a profetizar para ossos mortos? Porque profetizar onde tem vida é fácil. Aí o fogo desce, né? Aí é uma beleza. Deus quer colocar você onde tem osso sequíssimo. E em lugares onde tem ossos mortos, Deus conta comigo e com você. Jesus vem, irmãos. E eu tenho declarado que enquanto Jesus não voltar, a igreja vai fazer diferença nessa terra. E a cada ano que passar, a igreja vai seguir caminhando e vai ser uma boca profética nessa terra, sim. E graças a Deus, a igreja se uniu. Porque eu anotei aqui, a grande luta de Ezequiel era pela falta de unidade de Israel. O problema todo daquele povo para o cativeiro foi porque eles não eram um. Eles estavam divididos. E quem gosta de divisão é Satanás. Porque ele conseguiu, num ambiente de santidade, num ambiente de pureza, ele interferiu e dividiu o ambiente. E dividiu. Então, a função dele é dividir. Ele não suporta a unidade. Um casamento onde há parceria, onde há unidade, ele vai fazer de tudo para interferir. Uma família onde pais e filhos são unidos, ele vai fazer de tudo para interferir. Uma empresa onde os empregados trabalham em unidade, ele vai fazer de tudo para interferir. Uma igreja onde há unidade, ele odeia a igreja. E ele vai fazer de tudo para interferir. Então, Ezequiel entendeu. Ossos secos, se levantem. Deus falou, sai do lugar. Vocês que estavam todos desunidos, vamos unir primeiro vocês, o corpo de vocês todo. Colocar músculo, colocar carne, colocar pele, soprou o Espírito, agora se formou um grande exército. E agora ninguém vai poder com vocês. E eu creio que Deus está fazendo isso com a igreja. Eu creio que Deus está fazendo isso aqui nessa igreja. Essa igreja aqui tem unidade, amém? Satanás não vai ter legalidade aqui em nome de Jesus. Se vocês querem ganhar São Paulo, se vocês querem fazer a diferença, o segredo é a unidade. É a unidade. Exército unido, ninguém vence. Exército unido. E por isso que a preocupação de Ezequiel era pela unidade de Israel. E a mensagem dele era essa: vamos nos unir. Juntos nós somos mais fortes e vamos vencer todos os nossos inimigos. Todos os nossos inimigos. Nós somos um grande exército. E graças a Deus a gente está se despertando. Eu fico maravilhada, eu estou vendo os pastores se unindo. Não tem placa denominacional, é reino, é reino, é reino, é reino, é reino, é reino. Jesus vem buscar o seu povo aqui para reinar, é reino, é reino. Você crê nisso que é reino? Então vamos ficar de pé, eu vou chamar aqui para cantar Dias de Ezequiel, depois quero fazer uma oração. Vamos declarar. Se você estava seco, você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Profetize dentro da sua casa, fala em línguas. Fala em língua dentro da sua casa, é assim que eu venço minhas guerras, né? É lá no meu quarto de guerra, é lá orando, declarando. Você é o Ezequiel que Deus conta com você.